Capítulo 11. Enganos satânicos nos últimos dias. Sob o disfarce do cristianismo. Estamos nos aproximando do fim da história terrestre, e Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão, com uma intensidade incrível. Está agindo com os seus prodígios enganosos. Satanás é representado andando em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação. Ocultando sua perversidade sob o disfarce do cristianismo, ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. A palavra de Deus declara que quando isso corresponder às intenções do inimigo, por meio de seus agentes, ele manifestará tão grande poder, sob a aparência de cristianismo, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Como os espíritos dirão que têm fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. A fortaleza do vício em nosso mundo não é a vida iníqua do pecador desamparado ou do decadente proscrito. É a vida que parece virtuosa, honrada e nobre, mas na qual se alimenta um pecado ou se cultiva um vício. Temperamento, talento, compaixão, mesmo ações generosas e bondosas, podem assim tornar-se armadilhas de Satanás para levar pessoas ao precipício da ruína. Até mesmo na Igreja Adventista. Temos muito mais a temer o que vem de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria Igreja do que do mundo. Os incrédulos têm direito de esperar que os que afirmam observar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus façam muito mais que qualquer outra classe de pessoas para promover e honrar a causa que representam por meio de uma vida coerente, de seu exemplo piedoso e sua influência ativa. Mas quantas vezes os que dizem defender a verdade têm sido o maior obstáculo ao seu progresso? A incredulidade tolerada, as dúvidas manifestadas e as trevas abrigadas atraem a presença dos anjos maus e abrem o caminho para a execução das ciladas de Satanás. Espíritos de mentira contradizem as Escrituras. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outros ensinamentos não bíblicos. Os apóstolos, conforme os personificam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram, sob a inspiração do Espírito Santo, quando estiveram na terra. Negam a origem divina da Escritura Sagrada. Por meio dos dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. Surgirão pessoas dizendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e a adoração que pertencem ao Redentor do mundo. Realizarão prodígios maravilhosos de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos desse falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. Sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e de sua imagem, o mesmo grupo sobre o qual a Bíblia declara que a ira de Deus, sem mistura, será derramada. Falsos reavivamentos.
Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele promoverá um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O inimigo deseja impedir essa obra, e antes que chegue o tempo para esse movimento, ele se esforçará para evitá-lo, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que conseguir manter sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada e surgirá algo parecido com um grande interesse religioso. Há uma agitação emotiva, uma mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriada para desviar. Contudo, ninguém precisa ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Onde quer que as pessoas negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar o comprometimento e que exigem a renúncia do mundo e do próprio eu, podemos estar certos de que a bênção de Deus não está ali. A música se torna uma armadilha. As coisas descritas como ocorrendo em Indiana, o Senhor me revelou que se tornariam realidade imediatamente antes do fim da graça. Tudo que é estranho será exaltado. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se poderá confiar neles para tomar decisões corretas. O barulho atordoante fere os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças dos agentes satânicos misturam-se com o estardalhaço para provocar um carnaval, e isso é chamado de ação do Espírito Santo. Essas coisas que aconteceram no passado também acontecerão no futuro. Satanás fará da música uma armadilha, devido à maneira pela qual é executada. Não demos lugar a essas práticas estranhas, que realmente afastam a mente das profundas atuações do Espírito Santo. A obra de Deus sempre se caracterizou pela calma e a dignidade. O falso dom de línguas. O fanatismo, a exaltação, o falso falar em línguas e os cultos barulhentos têm sido considerados dons postos na Igreja por Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isso não têm sido bons. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. O fanatismo e o ruído têm sido considerados evidências especiais de fé. Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião, a menos que experimentem momentos de poder e de alegria. Esforçam-se por isso e chegam a uma confusão dos sentimentos. A influência dessas reuniões, porém, não é benéfica. Ao passar o êxtase momentâneo, essas pessoas se afundam mais do que antes da reunião, pois sua satisfação não proveio da devida fonte. As mais proveitosas reuniões para o crescimento espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame do coração, cada um procurando conhecer a si mesmo e, com sinceridade e profunda humildade, buscando aprender de Cristo. Anjos maus aparecem como seres humanos. Satanás usará toda a oportunidade para seduzir as pessoas e desviá-las de sua lealdade a Deus. Ele e os anjos que caíram com ele aparecerão na terra como seres humanos.
procurando enganar. Anjos de Deus também aparecerão como homens e usarão todos os meios ao seu alcance para frustrar os desígnios do inimigo. Anjos maus em forma humana falarão com os que conhecem a verdade. Eles interpretarão mal e desvirtuarão as declarações dos mensageiros de Deus. Esqueceram os adventistas do sétimo dia da advertência dada em Efésios 6? Estamos empenhados numa guerra contra os exércitos das trevas. A menos que sigamos nosso dirigente bem de perto, Satanás obterá a vitória sobre nós. Anjos maus, disfarçados de bons cristãos, atuarão entre nós para introduzir um forte espírito de descrença. Não permitamos que nem mesmo isso nos desanime, mas apresentemos um coração leal ao socorro do Senhor contra os poderes dos instrumentos satânicos. Esses poderes do mal se juntarão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para combater as influências do Espírito de Deus. Personificação dos mortos. Não é difícil para os anjos maus representar tanto os santos como os pecadores que morreram e tornar essas representações visíveis aos olhos humanos. À medida que nos aproximarmos do fim do tempo, essas manifestações serão mais frequentes e vão se revelar de uma forma mais surpreendente. É o mais fascinante e bem-sucedido engano de Satanás, com a intenção de conquistar a simpatia daqueles que deixaram seus entes queridos na sepultura. Anjos maus vêm na forma desses entes queridos, relatam incidentes relacionados com sua vida e efetuam atos que eles realizaram enquanto viviam. Desse modo, levam as pessoas a crer que seus amigos falecidos são anjos que pairam sobre elas e se comunicam com elas. Esses anjos maus, que aparentam ser os amigos falecidos, são encarados com certa idolatria, e para muitos, suas palavras têm mais valor do que a palavra de Deus. Ele, Satanás, tem poder para fazer surgir diante das pessoas a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras e o tom da voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos serão defrontados por espíritos de demônios, personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes apelarão para os nossos mais afetuosos sentimentos de compaixão, realizando prodígios para apoiar suas pretensões. Satanás personificará Cristo. O inimigo está se preparando para enganar o mundo inteiro com seu poder operador de milagres. Ele pretenderá personificar os anjos de luz e personificar a Jesus Cristo. Se as pessoas são tão facilmente confundidas agora, como resistirão quando Satanás personificar a Cristo e operar milagres? Quem ficará inabalado diante de suas deturpações, afirmar ser Jesus quando é apenas Satanás, imitando a pessoa de Cristo e operando aparentemente as obras do próprio Cristo? Satanás sairá a campo e personificará a Cristo. Ele irá distorcer, deturpar e perverter tudo ao seu alcance. Um poder de baixo está operando, a fim de promover as últimas grandes cenas do drama. Satanás vindo como Cristo e operando com todo o engano da injustiça nos que participam de sociedades secretas. Satanás imitará Cristo em todos os aspectos. Porém, há um limite para Satanás, e a partir daí, ele se vale do engano, falsificando a obra que não tem realmente o poder de efetuar. Nos últimos dias, ele se apresentará com o objetivo de fazer as pessoas crerem que ele é Cristo, vindo pela segunda vez ao mundo. Na verdade,
Ele se transformará em anjo de luz, mas ao passo que ostentará em todos os sentidos a aparência de Cristo, até onde é possível uma simples aparência chegar. Isso não enganará a ninguém, senão aos que, como Faraó, estão procurando resistir à verdade. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo dito que considera o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre as pessoas como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João em Apocalipse. A glória que o cerca não será excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoará nos ares a aclamação de triunfo: Cristo veio! Cristo veio! O povo se prostrará em adoração, enquanto ele erguerá as mãos e pronunciará uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando esteve aqui na terra. Sua voz será meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresentará algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Curará as doenças do povo e, em seu pretenso caráter de Cristo, alegará ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Satanás dará a impressão de responder às orações. Satanás perceberá que está prestes a perder sua causa. Não conseguirá iludir o mundo inteiro. Ele fará um último e desesperado esforço para vencer os fiéis pelo engano. Realizará isso personificando Cristo. Ele se cobrirá com as vestes da realeza que foram tão bem descritas na visão de João. Tem poder para fazer isso. Aparecerá a seus seguidores iludidos. O mundo cristão que não recebeu o amor à verdade, antes teve prazer na iniquidade, transgressão da lei, como Cristo vindo pela segunda vez. Ele se proclamará o Cristo e será aceito como tal, um ser imponente e belo, revestido de majestade, com voz suave, palavras agradáveis e uma glória não superada por coisa alguma que os olhos humanos já contemplaram. Então, os seus enganados e iludidos seguidores darão um grito de vitória. Cristo veio pela segunda vez. Cristo veio. Ele levantou as mãos assim como fazia quando esteve na terra e nos abençoou. Com perplexidade, os santos observarão o que se passa. Eles também serão enganados? Adorarão a Satanás? Haverá anjos de Deus ao seu redor. Será ouvida uma voz clara, firme e agradável, dizendo: olhem para cima. Para aqueles que tiverem orado, haverá um só objetivo: sua salvação final e eterna. Esse objetivo estará constantemente diante deles: a vida imortal prometida aos que perseveram até o fim, como foram sinceros e fervorosos seus anseios. O juízo e a eternidade estiveram à vista. Pela fé, seus olhos estiveram fixos no trono resplandecente, diante do qual terão de comparecer as pessoas vestidas de branco. Isso os impedia de tolerar o pecado. Mais uma tentativa, e então será aplicado o último engano de Satanás. Ele ouve o incessante clamor de que Cristo venha, de que Cristo liberte. Essa última estratégia será personificar a Cristo e fazer com que as pessoas pensem que suas orações estão sendo atendidas. A diferença entre o falso e o verdadeiro. Não será permitido a Satanás imitar a forma do advento de Cristo. Satanás se apresentará personificando a Jesus Cristo e realizando poderosos milagres, e os homens se prostrarão e o adorarão como Jesus Cristo.
A ordem será para adorarmos este ser, a quem o mundo glorificará como Cristo. O que faremos? Dizer-lhes que Cristo nos preveniu contra este adversário, que é o pior inimigo do ser humano, mas afirma ser Deus, e que quando Cristo aparecer, será com poder e grande glória, acompanhado por milhares e milhares de anjos. E quando ele vier, reconheceremos sua voz. Satanás está procurando obter toda a vantagem. Disfarçado de anjo de luz, percorrerá a terra como operador de milagres. Com belas palavras, apresentará sentimentos nobres, falará coisas boas e realizará bons atos. Personificará a Cristo, mas num ponto haverá notável diferença. Satanás afastará as pessoas da lei de Deus. Contudo, imitará tão bem a justiça que, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. Reis, presidentes, governantes em altos postos se curvarão ante suas falsas teorias. Falsos milagres. Enfermos serão curados diante de nós. Milagres serão realizados à nossa vista. Estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda quando as mentirosas façanhas de Satanás forem mais amplamente exibidas? Homens, sob a influência de espíritos maus, operarão milagres. Eles farão com que as pessoas fiquem doentes. Ao lançar sobre eles encantamentos e depois os retirando, levando outros a dizerem que a pessoa doente foi miraculosamente curada. Satanás tem feito isso constantemente. Cenas assombrosas, com as quais Satanás está intimamente ligado, ocorrerão em breve. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres. Fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas seu poder satânico. Serão consideradas então como curadas. Essas obras de cura aparente colocarão os adventistas do sétimo dia à prova. Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, realizar prodígios que parecerão milagres genuínos. Ele esperou fazer disso um elemento de prova para os israelitas no tempo de seu livramento do Egito. Fogo do céu. Não devemos confiar nas pretensões dos homens. Eles podem, como Cristo descreve, dizer que operam milagres, curando doentes. Seria isso surpreendente quando o grande enganador está por trás deles, o operador de milagres, que até fogo fará descer do céu diante das pessoas? São os prodígios de mentira do diabo que levarão cativo o mundo, e ele fará descer fogo do céu à vista dos homens. Ele operará milagres. Esse maravilhoso poder operador de milagres abrangerá todo o mundo. Satanás virá para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Ele alegará ser Cristo e se apresentará como o grande médico missionário. Ele fará com que desça fogo do céu à vista das pessoas para provar que é Deus. É declarado na palavra que o inimigo operará por meio de seus agentes que se afastaram da fé, e estes, semelhantemente, realizarão milagres, até fazendo fogo cair do céu à vista das pessoas. Opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar. Não se acham aqui preditas meras imposturas. Os seres humanos são enganados por sinais que os agentes de Satanás têm poder para fazer, e não pelo que pretendem realizar. Satanás será deificado. Nessa época aparecerá o Anticristo, como Cristo verdadeiro, e então a lei de Deus será anunciada completamente entre as nações do mundo. Alcançará seu ponto mais alto a rebelião contra a santa lei de Deus. Mas o verdadeiro líder de toda essa rebelião é Satanás,
disfarçado em anjo de luz. As pessoas serão iludidas e o exaltarão ao lugar de Deus, deificando-o. Mas a onipotência intervirá, e as igrejas apostatadas que se unirem na exaltação de Satanás, será dada a sentença. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. À medida que se aproxima o segundo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, agentes satânicos são impelidos por um poder de baixo. Satanás não somente aparecerá como ser humano, mas personificará Jesus Cristo, e o mundo que tem rejeitado a verdade o receberá como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Milagres não provam coisa alguma. Temos que nos aproximar de Deus, orar pedindo iluminação divina, para que possamos saber que conhecemos o que é verdade, de modo que, quando se manifestar o maravilhoso poder que realiza prodígios, e o inimigo se apresentar como anjo de luz, saibamos distinguir entre a genuína obra de Deus e a imitação dos poderes das trevas. O modo de Cristo trabalhar consistia em pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Porém, fui instruída de que não podemos agora trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar por meio de milagres, pois serão realizadas falsas obras de cura pretendendo ser divinas. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. Milagres não podem tomar o lugar da Bíblia. Se aqueles por quem são realizadas curas estão dispostos, por causa dessas manifestações, a desculpar sua negligência da lei de Deus e continuam em desobediência, ainda que possuam poder em todos os sentidos, não significa que tenham o grande poder de Deus. Ao contrário, é o poder operador de milagres do grande enganador. A Bíblia nunca será suplantada por manifestações miraculosas. A verdade precisa ser estudada, precisa ser pesquisada, como tesouros escondidos. Não serão dadas maravilhosas iluminações à parte da palavra, ou para tomar o lugar dela. Apeguemo-nos à palavra, recebamos o enxerto da palavra, que torna os homens sábios para a salvação. O último grande engano deve logo ser lançado diante de nós. O anticristo vai operar suas obras miraculosas à nossa vista. A contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pelo testemunho da Bíblia, toda declaração e todo prodígio deverão ser provados. O engano é quase universal. Há necessidade agora de homens e mulheres que trabalhem com dedicação, buscando a salvação das pessoas, pois Satanás, como general poderoso, ocupou o campo, e neste último tempo que resta, ele está trabalhando por todos os métodos concebíveis para impedir que a luz de Deus chegue a seu povo. Ele está arrastando todo o mundo para suas tropas, e os poucos que são fiéis à orientação divina constituem os únicos capazes de resistir-lhe, e ele está procurando vencer até mesmo a esses. As formas dos mortos aparecerão por meio de enganos sutis de Satanás, e muitos se unirão com aquele que ama e profere mentiras. Advirto o nosso povo de que em nosso meio alguns virarão as costas para a fé e darão ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios, e por esses a verdade será difamada. Uma obra maravilhosa deve ser feita,
Ministros, advogados e doutores, que permitiram que tais falsidades dominassem seu discernimento, serão eles próprios enganadores, unidos com os enganados. Uma embriaguez espiritual os dominará.